Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um vídeo reflexivo no canal Espírita Cristão. Agradecer a vocês que participaram da nossa live de ontem sobre superando os vícios, vencendo os vícios e o cárcere mental. Quem não assistiu ainda está aí no canal disponível. Compartilhe com companheiros espíritas, simpatizantes, para que possamos refletir sobre essa questão grave da viciação, né? E de como a mente participa desse processo. Bem, hoje aqui para fazer um vídeo sobre um livro que eu estou lendo. A minha prima e irmã Juliana Matos, de Iguaçuí, me emprestou um livro, um pequeno grande livro, pequeno manual antirracista. E comecei a ler agora. Extraordinário, um trabalho singular. Vou ler uma sinopse aqui para vocês, porque o brasileiro se diz não racista, né? Pesquisa feita pelo Datafolha no ano de 1995, 90% dos brasileiros se declararam não racistas, mas 89% afirmaram haver racismo no Brasil. Interessante, né? 90% dizem que não somos racistas, mas 89% reconhecem que existe um racismo. E como que no nosso vocabulário existem palavras racistas, né? Há poucos dias, em dois momentos diferentes, eu usei termos racistas, sem me dar conta de que estava falando. Numa palestra, eu usei a palavra denegrir, né? Que tem o radical negre, né? De negro. Denegrir como uma palavra, né? Negativa, é uma palavra racista, né? E depois a própria Ju, né, essa minha prima que me emprestou o livro, falou assim, cuidado com as palavras. Falei, meu Deus, eu na hora não me dei conta, no fluxo, né? E a gente não se dá conta de que isso aí é o racismo estrutural, né? Presente no próprio, no próprio idioma brasileiro, né? Português, no caso. A nossa própria expressividade verbal. E esses dias, uma expressão pior ainda, e minha filha me alertou após, mas ao vivo é muito difícil, né? Porque a gente está no fluxo quando eu usei a expressão inveja branca, né? Inveja branca. Então, eu peço desculpas, né, ao pessoal que acompanha aqui o canal, porque são palavras entranhadas no nosso vocabulário e a gente não se dá conta morfologicamente, semanticamente, do que está fazendo dentro desse fluxo. Mas isso é importante, não é um preciosismo, né? Não é um exagero ficar atento para isso, não, a gente pode cuidar disso tudo e ir higienizando do nosso vocabulário, sobretudo, principalmente das nossas piadas, das nossas brincadeiras sem graça, esses condicionamentos racistas, né? São condicionamentos racistas. Então, eu estou lendo a obra e quero indicá-la. Não li toda ainda, né? Mas o pouco que li já estou gostando bastante. E aqui há uma sinopse, né? A noção de que o racismo é um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato voluntário individual vem se solidificando nos últimos anos. Reconhecer que o racismo estrutura a nossa sociedade, criando desigualdades e fraturas, pode ser paralisante. Afinal, como enfrentá-lo? Djamila Ribeiro argumenta que a ação antirracista é urgente e se dá nas atitudes cotidianas. E mais, é uma luta de todas e todos. Então, é aquela questão, né? Não basta você não fazer nada, né? Você diz, eu não sou racista, eu não discrimino ninguém, eu não tenho preconceito, eu não... Mas a questão é, o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo para
corrigir essa postura tão infeliz na sociedade, né? Algumas pessoas já me indagaram textos de Kardec racistas, né? Kardec que viveu no século XIX. Em outro momento eu vou comentar isso aqui com vocês. Mas eu já gostaria de adiantar o seguinte: Kardec não é o autor do Espiritismo. Ele foi um homem iluminado, sem dúvida, que organizou, sistematizou o Espiritismo. Então, nem tudo que Kardec escreveu, a nossa relação com Kardec e com a própria codificação espírita não é similar à relação de um evangélico, por exemplo, com a Bíblia, que pega aquilo ao pé da letra, né? Como se fosse a palavra de Deus em totalidade. Não. A codificação, a elaboração que conjuga o pensamento humano com o pensamento dos espíritos superiores. Então, há textos de Kardec que pode ter problema. E ele mesmo nos convida a revisar aquilo que não for correto, a passar pelo crivo da razão, a ver o que a ciência diz. Então, se Kardec escreveu algum texto racista, isso deve ser descartado, evidentemente. O que não afeta em absolutamente nada as bases do Espiritismo trazidas pelos espíritos superiores sob o comando do Cristo. Porque o Espiritismo é um projeto de Jesus. A questão é que tudo que vem do alto passa pelo ser humano. Como a própria Bíblia, nós vamos lançar um livro, reeditar um livro esse ano, possivelmente pela editora Letra Espírita, chamar Bíblia Vista com Outros Olhos, onde nós estudamos e mostramos pontos da Bíblia equivocados. Mas isso tem nada a ver com Deus, com ir contra Deus, tem a ver com a parte humana e falível que ali está. E que no Espiritismo também existe a parte ali da contribuição de Allan Kardec, que é extraordinária, mas que há falhas também. E o próprio Espiritismo nos convida a ter esse olhar crítico e não a aceitar tudo cegamente. Não é verdade? Então é muito interessante esse manual, pequeno manual antirracista, para que a gente possa corrigir paulatinamente, na verdade com uma certa urgência, né, essas nossas posturas e entendermos de fato aquilo que o Espiritismo nos fala, que somos todos irmãos, somos espíritos, ora reencarnamos como brancos, como negros, como amarelos, vermelhos, e somos seres em evolução. E que tudo é bênção de Deus, somos todos irmãos, indubitavelmente, não é? Então, reflitamos sobre isso, façamos essa autoanálise. Há em nós resquícios ou algo ainda muito acentuado, racista? Eu lembro que meu pai dizia que na nossa cidade, no passado, na cidade de Espera Feliz, interior de Minas Gerais, havia o baile dos brancos e o baile dos pretos. E isso era tido como algo natural. Vejamos, era algo normal. Então, ainda há na sociedade elementos racistas, né? Muitas vezes nós manifestamos isso inconscientemente numa fala, como eu disse, em palavras que estão ali na estrutura do nosso vocabulário, e a gente precisa estar atento, né? Tornar consciente até o que está inconsciente e curar a sociedade desses registros negativos, né, que ainda carregamos, produto da nossa imperfeição. E é isso que propõe o Espiritismo, né? O nosso aperfeiçoamento continuado, um aperfeiçoamento intelecto-moral. Você é racista? Já se percebeu racista? Deixa aí um comentário, compartilhe este vídeo, né? Vamos estudar esse tema junto. Eu vou trazer algumas pinceladas da obra durante a leitura aqui no canal, você pode acompanhar, né? Vou até enumerar e colocar o título desse livro, 001, e você vai acompanhando aí as nossas reflexões sobre o tema à luz do Espiritismo, ok? E também muitas pessoas, eu já vi pessoas atacando o Espiritismo por conta desses textos de Kardec, né? Por isso que não há kardecismo, há Espiritismo. Kardec foi o seu codificador e organizador, um homem falível, como todos os demais. Perfeito somente Jesus de Nazaré.
que é o modelo e guia da humanidade segundo os Espíritos, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, ok? Apoie o nosso canal agora, nos ajude aí a crescer, tá aí na descrição do vídeo, dê o seu like, se inscreva. Já somos 5.000, na verdade 5.530 me parece, né? Esse aqui é o registro de ontem, 5.529, acho que já passamos de 5.530. Se inscreva aí, compartilhe o vídeo, convide, seja alguém ativo no bem, não apenas, né, eu não faço mal. Os Espíritos disseram, Allan Kardec perguntou por que o mal domina na Terra. Tem a ver com essa conversa de hoje. Resposta dos Espíritos superiores, porque os bons são tímidos e os maus audaciosos. E em outra questão eles disseram, não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem com o máximo de nossas forças. Combatamos, né, o racismo, assim como a opressão a qualquer minoria, a comunidade LGBTQI+, né, a comunidade indígena. Devemos higienizar a sociedade dessas mazelas morais. Caso contrário, não adentraremos um mundo de regeneração. Ok? Muita paz.